Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e hoje estaremos abordando o domínio, a imagem e o gráfico da função afim. Essa é a nossa primeira videoaula sobre a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, se você preferir. Esse vídeo aqui, gente, ele está na playlist Função Afim para o Enem. Então nessa playlist aí, existem outras videoaulas, né, sobre as funções afins, outras videoaulas sobre a teoria das funções afins, e na sequência dessas videoaulas eu vou estar incluindo questões que já caíram em vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada dessas questões. Tá certo? O canal também conta com outras playlists, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem. Então nessas playlists já existem as videoaulas teóricas e eu também vou estar incluindo questões que já caíram em vestibulares anteriormente, tá certo? Gente, ó, só mais um aviso. Essa videoaula, que é uma videoaula condensada, eu vou falar de função afim aqui mais rapidamente do que normalmente você vê quando você está aprendendo. Se você tiver mais dúvidas na função afim, quiser estudar um pouco mais aprofundadamente, eu recomendo uma playlist do meu canal, Matemática do primeiro ano do ensino médio. Lá existem vídeos que vão desde conjuntos até função logarítmica, onde eu falo todos os detalhes, desenvolvo mais as ideias. Aqui eu estou sendo, digamos assim, mais objetivo possível, ou seja, mais uma espécie de aula de revisão, tá certo? Então, vamos começar. Olha, gente, o que vem a ser uma função afim, né? Ou uma função polinomial do primeiro grau? É uma função cujo sua expressão, né, digamos assim, se você tem f de x do lado esquerdo a expressão que representa a função do lado direito, ela vai ser uma função da forma ax mais b, tá certo? Então ela vai ser assim, ó. Ela vai ser uma função da forma f de r em r. Vou explicar um pouquinho essa parte aqui, essa primeira parte. E a forma dela vai ser assim, ax mais b, com esse a necessariamente diferente de zero, tá certo? Então eu tenho uma função desta forma aí. O que acontece? Esses caras aqui, ó, gente, em uma função, só para relembrar, quando você tem assim uma função f de a em b, esse primeiro cara aqui é o domínio da função. Este aqui a gente costuma chamar de contradomínio. O contradomínio, gente, ele inclui a imagem, ou seja, a imagem é um subconjunto do contradomínio. O que é a imagem de uma função? São os elementos que são atingidos. Então, x são os elementos que eu vou substituir, o a, né? São os elementos que eu posso substituir em x, que vão estar presentes aqui na variável x, e o b, né, ele contém o conjunto de saída dessa função. Não necessariamente precisa ser o conjunto todo, né? Há casos que a função contradomínio é igual à imagem. Nesses casos a função costuma ser chamada de sobrejetiva. Isso eu posso estar falando um pouquinho depois que eu for abordar. Vai ter uma videoaula aí só sobre alguns conceitos gerais de função. Você até ainda não fiz essas videoaulas nessa playlist, mas vai ter uma playlist aí no meu canal específica para tratar a teoria geral. Mas essencialmente, se você já estudou esses conceitos, você tem isso aí. Então aqui o A é o domínio, conjunto de entrada dos valores de x, e o B é o contradomínio, que é o conjunto que contém o conjunto de saída dos valores. Quando eu faço a conta, multiplico por A e somo B, eu tenho o contradomínio. O que acontece, gente? Nesta função aqui, alguns coeficientes, os coeficientes A e B recebem nomes especiais. O coeficiente A, ele vai ser chamado muitas vezes de coeficiente angular. Mas ele também pode, gente, em alguns casos, assumir um nome chamado de taxa de variação. Ou seja, em problemas que você percebeu que a modelagem dele é feita por uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, esse A aí vai ser o quanto a coisa, digamos assim, a grandeza está variando, certo? Em algum sentido. A gente vai falar disso daqui a pouco nos exercícios. Então, esse A aqui também pode ser entendido como taxa de variação. Tá certo? O B, ele é conhecido como o coeficiente linear, ou também, em problemas, ele pode ser conhecido como taxa fixa. Certo? A taxa fixa presente no problema. Um exemplo simples desse negócio de taxa de variação e taxa fixa seria mais ou menos assim. Imagine que você pega um táxi e ao entrar no táxi existe uma taxa que você paga
ao entrar neles, sei lá, R$3 é chamado de taxa fixa, ou seja, independente da quantidade, da distância que você vai percorrer, você vai pagar R$3 mais o quê? Um valor, digamos, por quilômetro. Mas, tipo assim, R$5 por quilômetro. Então, se você percorreu lá 10 quilômetros, você vai pagar 10 vezes 5, 50, mais 3 de taxa fixa. Então, perceba que esses 5 por quilômetro é a taxa variável e o B é a taxa fixa. Você vai pagar ele independente da quantidade de quilômetros. Você entrou no carro, você vai pagar esse valor, tá certo? Esse B aqui, gente, quando ele é igual a zero, o que acontece? Quando esse B aqui é igual a zero, a gente diz que a função afim, ela recebe um nome especial. Eu tenho uma função linear. Mas tudo que eu vou falar para a função afim, meio que vai valer para linear também. O gráfico vai ser semelhante. Então, todas as ideias, né? Então, para não criar uma nova nomenclatura e desenvolver outras ideias, na verdade, a gente pode aproveitar, tá certo? Então, tá aqui a simbologia básica, né? Às vezes, no problema, a gente se omite isso aqui, ó, F de R em R. Quando isso ocorre, o maior A possível é os reais e o maior B possível quando é os reais. Mas isso aqui pode mudar. Eu posso traçar uma função onde eu só vou traçar ela nos valores positivos, ou seja, de R mais em R, por exemplo, ou em outro conjunto, tal que a imagem esteja dentro. Eu vou falar um pouquinho disso no exemplo que tem ali, tá certo? Então, gente, quando a gente vê a teoria das funções afins mais aprofundadamente, inclusive no meu canal, na playlist que eu falei aí, né, matemática do primeiro ano do ensino médio, lá existe a explicação de por que o gráfico da função afim é uma reta, tá certo? Aqui, então, a gente se lembra, né, se você já estudou, você deve se lembrar que o gráfico da função afim é uma reta. E alguns detalhes eu vou colocar aqui no quadro. Olha só. Então, ele vai ser de dois tipos. Vai ser assim. Digamos, à medida que eu avanço em X, a minha imagem, né, Y cresce, ó, minha reta está crescendo, à medida que eu avanço em X, o quê? Da esquerda para a direita, minha função cresce, tá certo? Nesse caso aqui, o A é positivo. E à medida que, do contrário, tem um outro tipo de função que é essa aqui. Percebe que quando eu vou no sentido esquerda-direita, dos negativos para os positivos em X, minha função o quê? Decresce, como se fosse uma descida. Eu sempre analiso, gente, essas coisas nesse sentido aqui, ó. Certo? Sempre no sentido da esquerda para a direita. Então, percebe que aqui ela decresce. Nesses casos, é porque o A é negativo, certo? Não vou entrar em detalhes, é como eu falei. Os detalhes, se você for lá na playlist onde eu explano isso, tem explicação lá. Mas se você só está querendo dar uma revisada, não precisa ir lá, não. O que acontece, gente? Perceba que essa função aqui, se eu fosse traçar o gráfico de uma reta, eu vou precisar o quê? De 2 pontos, né? Por quê? Por 2 pontos, eu não sei se você vai se lembrar lá de um probleminha da geometria. Um probleminha não, né? Uma afirmação da geometria diz que por 2 pontos passa uma única reta. Então vamos usar 2 pontos. Os melhores pontos para se traçar uma reta são esse aqui, que é quando o y é 0, esse pontinho aqui, ó. Por quê? Ó? Pensa que o y está aqui, ó. Então, olhando sobre a curva, se eu pegar aqui um valor x aqui, ó, a imagem dele está aqui. Tá? Então, esse cara aqui, a imagem dele é o quê? 0. Certo? A gente vai fazer a continha para ele ali daqui a pouco. E esse carinha aqui, ó, é quando o x é 0. Então, se eu zerar o y, eu tenho a interseção Q com o eixo x. E se eu zerar o x, eu tenho a interseção desta reta aqui, ó, eu posso chamar essa reta de R, com o eixo y. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos fazer as contas aqui, ó. Então, se eu fizer aqui x igual a 0, certo? Então, o que eu vou ter? Fazendo x igual a 0, vou botar aqui um asterisco aqui. Pronto. Fazendo x igual a 0, eu vou fazer x igual a 0 em quem? Aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? Que o y meu vai ser a vezes 0 mais b, que vai dar b, certo? Só que uma função, ela é formada, né, seus pontos, eles são formados por 2 coordenadas. A coordenada x, que nesse caso meu é 0, e a coordenada y, que é b. Então isso aqui, gente, esse pontinho aqui, é a interseção da reta com o eixo Q, x, ou com o eixo y. Né? Então, quando eu zero x, eu tenho interseção com o eixo y. Analogamente,
Se eu zerar o y, ó, se o y for zero, jogando zero aqui, no f de x, né? Porque assim, a função f de x igual a x mais b pode ser olhada como y igual a x mais b também. Então, ou y igual a zero, ou se você preferir, f de x igual a zero. Então, nesses casos, eu vou ter que ax mais b vai ser igual a zero. Tá certo? Deixa eu só copiar aqui direitinho para não ficar muito embolado. Ó. Implica que o quê? O b eu vou passar para lá, vai ficar menos b e depois eu vou dividir por a. Então, x vai ser quem? Menos b sobre a. Então, ó, eu marco esse pontinho aqui, ó, menos b sobre a. Ó, se esse valor menos b sobre a for positivo, gente, a gente marca aqui, viu? Então, assim, a posição aqui no eixo x, eu não estou olhando ainda, porque eu não sei quem é o sinal de a nem de b. Mas, de modo geral, essa reta vai estar aqui, nesse quadrante aqui, ou vai estar por aqui, certo? Nos quadrantes ímpares, tá certo? Então, pode variar um pouquinho só essa posição, mas ela vai ser sempre assim, ó, nesse sentido. E aqui, em y, vai passar na ordenada b, e em x vai passar na abscissa menos b sobre a. Mas, claro, isso aqui, gente, é um ponto. Ó. Então, esse pontinho aqui, ele tem duas coordenadas. Vai ser a coordenada menos b sobre a, que é o valor que eu achei para x, e a coordenada y, que é o valor que eu disse que é zero. Isso aqui é a interseção de quem? De R, interseção o eixo x, OX, tá certo? Mesma coisa então aqui, ó, aqui é menos b sobre a, e aqui é b, tá certo? De novo, mesma coisa, né? X igual a zero, eu acho b, independente de ser crescente, a coisa, né, que a gente chama assim, ó, essa primeira aqui a gente diz que ela é crescente, e essa aqui a gente diz que ela é decrescente. Certo? A gente diz que essa função, a primeira função é a função crescente no seu domínio, e essa aqui é decrescente no seu domínio. Então, só que em ambos os casos é sempre do mesmo jeito. Eu traço o gráfico, eu faço x igual a zero, marco esse valor de y, que eu vou achar correspondente no eixo y, e faço y igual a zero e marco esse valor correspondente no eixo x. Ó. Certo? Então perceba que é bem tranquilo. Então, gente, nesse sentido, aí, mais uma coisinha. Só para não terminar, a gente vai falar um pouquinho mais desse cara depois. A gente tem uma inclinação. Já que é uma reta, a gente pode falar o quê? De ângulo. Certo? Então a gente tem um ângulo entre o eixo x e o eixo e a reta sempre no sentido o quê? Anti-horário, tá certo? Esse ângulo aqui é a inclinação da reta, que a gente costuma chamar. O ângulo está aqui também, ó, do mesmo jeito, ó, é o alfa. Tá certo? Então, esse alfa, ele tem algumas formas de você ver ele. Ó. O A, na verdade, é a tangente desse alfa. E o A também, ele é conhecido, como ele é a taxa de variação, ele é a taxa de variação que é o delta y sobre delta x, que é o quê? Delta y é você pegar dois pontos nos quais a função passa, pegar a diferença das abscissas das ordenadas desses dois pontos sobre a diferença das abscissas. A gente vai falar um pouquinho. Então, y1, y0, x1, x0. Ou seja, a minha função ela passa aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui é o x0, y0. E esse outro ponto é o y1, é o x1, né? Melhor dizendo, x1, y1. Certo? Então, essa taxa de variação a gente calcula assim. Deixa eu só colocar ela aqui no canto. A gente não vai mexer com ela nesse vídeo, mas já falar algumas terminologias importantes, tá certo? Beleza. Então, numa reta, você vai perceber que essa taxa de variação, gente, ela é constante. Esse A aqui, ele é constante. Ou seja, se você pegar dois pontos quaisquer da reta e subtrair a abscissa de um menos a abscissa do outro, e pegar na mesma ordem, ou a ordenada de um menos a ordenada do outro, e a abscissa de um menos a abscissa do outro, e fizer esse quociente, você vai ver que vai dar sempre o mesmo valor constante, igual ao valor A. Tá certo? Então vamos aqui, gente. Nesse sentido, eu coloquei um exemplinho aqui com algumas perguntas básicas que você tem que saber. Isso aqui não é um probleminha, mas o probleminha, ele faz uma pergunta que é traduzida normalmente numa dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens aqui. Claro que alguns estão repetidos, certo? Só que eu mudei a forma de perguntar. Então, quando a gente for ver lá a videoaula, quando a gente for falar dos probleminhas que a função afim resolve,
a gente vai perceber que, no final das contas, a gente vai traduzir o problema para uma dessas coisas. Então, assim, antes de você entender os problemas, você tem que entender a função meio que, digamos assim, um pouco fora da realidade. Algumas terminologias básicas da função. Depois, quando você for para o problema, você vai falar, ah, beleza, isso aí que eu estou calculando é a imagem do ponto, massa. Ah, isso aí que eu estou calculando é o elemento do domínio que tem tal imagem. Pô, então assim, fica mais fácil. Ah, isso aí que eu estou fazendo é um estudo do sinal. Então, nessa primeira videoaula, algumas perguntas importantes referindo-se ao domínio, imagem e gráfico da função estarão aqui. Aí nas outras videoaulas eu vou estar fazendo também outras perguntas de acordo com os conceitos que eu vou introduzir na mais de função afim. Provavelmente você vai ter umas 4 aulas sobre a função afim. Então vamos lá. Dada a função f de RR definida por f de x igual a menos 2x mais 4, determine. Tem A aqui, ó. Vamos botar aqui solução, né? Dá uma dividida aqui, ó. Então vamos resolvendo aqui, ó. Você vê, né? Eu nem falei muita coisa sobre teoria, mas já tem um monte de perguntas, né, que eu posso responder. Então, ó, gente, essa pergunta aqui, o item A, é a mais básica de todas, né? Ele está ali dizendo o quê? Ele está ali pedindo a f de 3, que é o quê? É jogar o 3 na função. Então, f de 3 aqui, menos 2 vezes 3, ou seja, substitui o 3 em x, ó. F de x, x entra aqui, entra aqui. Então, f de 3 é menos 2 vezes 3 mais 4, que vai dar menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, mais 4 vai dar menos 2. Tá certo? Item B, a imagem de 1. Gente, a imagem de 1 é como a gente falou, né? Domínio e a imagem vai estar aqui dentro. Então a imagem eu preciso jogar o elemento em x para obter o y correspondente a ele, ou o f de x. Então é a mesma pergunta do item A, está repetida. Então na verdade aqui o que eu quero é o f de 1, que é menos 2 vezes 1 mais 4, que vai dar menos 2 mais 4, vai dar 2 positivo. Então, essas duas perguntas, essa aqui é no português e essa aqui é em simbologia matemática, tá certo? Mas as duas têm a mesma ideia. Aí eu tenho uma pergunta invertida, que é o seguinte, o elemento cuja imagem é 1, então eu estou lhe dando a imagem. Agora eu quero o elemento que quando eu substituir e fizer as contas vai dar 1. Quem é esse elemento? Aí, ou seja, nesse caso aqui, eu sei que o y vale 1, ou melhor, f de x vale 1. Então, basta eu jogar o 1 no f de x e achar o x. Então, ó, se f de x é 1, então eu tenho aqui menos 2x mais 4, né? Vou botar aqui na frente mesmo, a conta é pequena. Então eu tenho aqui o quê? Menos 2x mais 4 igual a 1. Então eu posso passar o 4 para o membro de lá, menos 2x igual a 1 menos 4. Então, menos 2x multiplicando por... quer dizer, vai ficar menos 2x igual a menos 3, né? Multiplicando por menos 1, vai dar 2x igual a 3. Por fim, x igual a 3 sobre 2. Então, o elemento cuja imagem é 1 é o 3 sobre 2. Então, se eu jogar 3 sobre 2 aqui, vai cortar o menos 2 com o 2, vai ficar menos 3 mais 4, exatamente 1, certo? Então, eu tenho a pergunta direta, feita domínio para achar a imagem, e tem a pergunta inversa, letra C, feita da imagem para voltar, retornar para o domínio, tá certo? Então, essas duas perguntas, basicamente, né, porque A e B são iguais, a pergunta A e C, elas são extremamente importantes. Eu diria que elas são a base de resolver os probleminhas. Normalmente, os probleminhas vão fazer alguma pergunta que a gente traduz em A, B ou C, certo? Agora, letra D, o gráfico de f. Então vamos botar isso aqui em prática, certo? Deixa eu só apagar aqui, que está meio sem espaço. Ó. Então, gente, o gráfico de f aqui, como é que a gente faz, né? Vamos fazer aqui nossa velha retinha. Vou botar aqui item D, né? Olha, a primeira vez que a gente estuda função afim, a gente costuma fazer o quê? Pega um monte de pontinho em x, aí pega suas imagens, marca aquilo tudo, uma beleza. Só que assim, gente, os pontos que resolvem problemas são esses dois aqui. Esses dois pontos, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele me dá o estudo do sinal da função. A gente vai ver na próxima videoaula sobre o sinal. Então, o menos b sobre a, que é a raiz da função, né, o zero desta função aqui, ó, né, que é igualar o f de x a zero e achar o x,
ele me dá o sinal da função. Então, assim, se você for fazer o gráfico, faça com esse. Certo? Se você precisar dele para estudar alguma coisa, né? Então, parte dele aí. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, gente. Primeira coisa para traçar o gráfico é fazer x igual a zero. Fazendo x igual a zero, o que eu tenho na minha função? Ó, eu tenho que o y meu, que é o f de x, vai ser menos 2 vezes 0 mais 4, que vai dar 4. Então, x é 0 bem nesse ponto aqui, ó, que é a origem. Então, aqui eu vou e marco o valor 4. Certo? E faço lá uma escala qualquer, né? Escolho um tamanho para a unidade. Deixa eu só corrigir aqui. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, pronto. Agora, eu venho e faço y igual a 0. Se eu fizer y igual a 0, eu vou calcular agora o x correspondente. Ou seja, 0 vai entrar aqui no f de x. Então, vai ficar menos 2x mais 4 igual a 0. A gente até, meio que, deixa eu ver, não chegou a calcular em nenhum item não. Então eu tenho o quê? Passando o menos 2x para o outro membro, ao invés de passar o menos 4, depois multiplicar por menos 1, vai ficar 2x positivo de um lado e 4 positivo do outro. Implica que x é 4 sobre 2, que é 2. E esse pontinho aqui, ó, gente, é o 2, que é o que ele passa no eixo, ela vai passar no ponto, quer dizer, de abscissa 2 e no outro de ordenada 4. Então, o gráfico dela vai ser essa retinha aqui, ó. Como era esperado, não sei se você percebeu, deu um gráfico o quê? Decrescente. Mas por que que deu? Porque o A é negativo. Então, gente, quando você vê essas palavras crescente e decrescente, isso aqui é mais uma questão de teste mesmo. Então, você está resolvendo um problema e você vê que naquele problema as coisas deveriam decrescer com o aumento de x, porque x trabalha aqui o que? Negativamente, quer dizer, eu tenho um menos 2 aqui, que tudo que entra no x troca de sinal. Então, se entra números positivos, quer dizer, eu estou aumentando esses números, né, digamos que eu estou nos positivos, a tendência é o quê? É eu multiplicar um número cada vez maior por um número negativo. Então, eu vou ter um número negativo. Então, isso aí vai o quê? Diminuindo minha função. De fato, como era esperado, ela deu o quê? Decrescente, tá certo? Então, aqui está o gráfico de f. Você pode fazer em outros pontos? Pode, só que para mim os dois melhores, na minha opinião, são esses dois aqui. O cara que ela toca no eixo x, que é a raiz, e o que ela toca no eixo y, que é o coeficiente linear da função. Tá certo? Então vamos lá. Item E. Vamos começar com as perguntinhas. Então volta o vídeo aí, qualquer dúvida, pode jogar nos comentários também. Item E, ó. O item E, ele quer x tal que f de x seja maior que 6. Ou seja, a gente tem que resolver aí na equação, começando a partir daqui. Ó. O que significa isso? Ó, f de x maior que 6. Significa que menos 2x mais 4, que é a f de x, olha, tem que ser maior que 6. Então, o que a gente faz? Ó? Menos 2x fica desse lado, passa o 4 subtraindo para o outro. Então, a gente resolve uma equação quase idêntica ao que a gente faz na equação. Só que com a diferença assim. Então, o 4 passou negativo. Então, aqui eu tenho que menos 2x maior que 2 positivo. O problema é que quando a gente multiplica por menos 1, gente, aqui, que é o que vai acontecer agora, ó, eu vou multiplicar por menos 1, a minha desigualdade, ela muda, inverte. Então, o que era menos 2x vai ficar 2x, e o maior vira menor, e o 2 vira menos 2. Eu mudo tudo. Todos os sinais que são negativos ficam positivos, todos os sinais que são positivos ficam negativos, e todas as desigualdades, né, mudam. O maior fica menor, o menor fica maior, o maior igual fica menor igual, o menor igual fica maior igual. O diferente ele não muda, assim como o igual, né? Mas, aí pronto, agora eu passo esse 2 dividindo. Ó, x é menor que menos 2 sobre 2, implica que x é menor que menos 1. Isso, gente, graficamente significa assim. A gente não fez o gráfico dessa coisa, ó, é sempre bom entender a ideia gráfica da coisa. Principalmente a nível de Enem. Então a gente não achou aqui, então quer dizer o seguinte. O que ele está me dizendo? Que a imagem é maior que 6, ou seja, vai ter um 6 aqui acima do 4,
Deixa eu desenhar um pouco mais para baixo, né? Esse gráfico aqui, ó. Então, ó. Aqui foi o 2, aqui foi o 4, e aqui vai ter o 6. Então, esse gráfico aqui é indefinido, ó. Como a gente viu, o domínio e a imagem deles são o quê? Contra o domínio é reais, então o que acontece? Ele vai subindo indefinidamente e desce indefinidamente. O que ele está dizendo é o seguinte, que se eu pegar o x menor que menos 1, vim para cá, ó, x menor que menos 1, o que acontece com minha imagem? Ó? Minha imagem é exatamente os valores do quê? A imagem desse cara, por exemplo, é esse. Ó. Então, se eu pegar a partir DC, né? Quer dizer, ir para os negativos a partir do menos 1, diminuir o menos 1, na verdade, a minha imagem fica superior a 6. É bem simples. Então, é exatamente esse cara aqui que fez a pergunta e aqui foi a condição. Então, graficamente, essa é a ideia. Esse pedaço aqui do gráfico, ó, da reta. Certo? Se eu fosse apagar essa coisa, ou fazer tracejado, né? Pegar a parte que não me interessa e tracejar, eu teria essa parte aqui e essa parte aqui eu meio que deixaria lá, mas assim, tracejado porque não faria parte do gráfico. Certo? Então, se você for entender essa ideia graficamente, é mais ou menos nesse sentido aí. Então, qual é o valor? Né? Então, eu vim daqui e obtive esse, tá certo? Agora, uma pergunta invertida. Perceba que aqui eu perguntei sobre o domínio tal que a imagem é menor que 6. Agora eu vou perguntar da imagem tal que o domínio é menor que menos 1. Na verdade, eu até já fiz, né? Eu até já fiz. Está resolvido na letra F, ó. Quem é? Então, qual a resposta aqui, gente, dessa pergunta? Ó, x menor que menos 1. Se eu fizer o caminho inverso, vamos supor que eu não tivesse feito a letra E. Vamos supor que eu não fiz a letra E. Finge aí, ó. Não, professor, porque coincidiu a resposta, né? Como é que eu faria ela? Ou se você tiver dúvida, você bota aqui um 2, muda o valor, né? Como é que eu faria ela? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu faria assim, ó. X menor que menos 1. O que acontece, gente? O x ser menor que menos 1, para ficar mais fácil aqui, vamos fazer o seguinte, ó. O y, ele é menos 2x mais 4. Vamos dar uma invertida nisso aqui e vamos analisar o seguinte. Quer dizer, nem precisa, né? O meu a é negativo, né? Então implica que minha curva vai ser assim. Basta o quê? Eu jogar, né? O valor, o f de menos 1, vai dar quanto? Vai dar menos 2 vezes menos 1 mais 4, que deu 6, tá certo? Como o meu gráfico ele desce, perceba que eu tenho uma coisa assim, ó. Meu gráfico ele vai passar no ponto menos 1, 6, então menos 1 em x, 6 em y, só que ele vai passar o quê? Descendo. Suponha que eu não desenhe nem o gráfico, mas eu sei que ele vai passar sim. Por quê? Porque a minha função é decrescente. O a é menos 2, que é negativo. Então ela deve passar descendo no ponto menos 1, 6. Então o que eu pedi aqui, ó, gente? Eu quero o seguinte, o y tal que o x seja menor que menos 1. Perceba que vai ser do 6 para cima. Então, esse aqui agora é a minha resposta. Ela foi obtida a partir daqui. Ah, professor, e se mudasse aqui para outro valor, fosse 2? Estava no mesmo, ó. Eu pegaria aqui, ou, por exemplo, 2 não, porque 2 já é a raiz, né? Fosse 1 positivo. Então ficaria menos 2 vezes 1 positivo, daria 2. Então o que quer dizer isso? Ó, que ele vai passar no ponto 1 aqui, 2 aqui, só que o que? De novo descendo. Certo? Então, para x menor que 1, o meu y seria maior que o que? 2. Certo? Por que maior, professor? Porque se eu vir para cá em x, percebo que minha função, ó, ela sobe. Então, ela é superior a esse valor aqui, 2, ó, que vai estar aqui no eixo y, tá certo? Então, assim, claro que é uma questão assim que ela pode parecer confusa, mas ela não é tão difícil. Nesse caso aqui, a minha resposta, ó, seria y maior, né? No caso do menos 1, né? Ó, seria y maior que 6. Na outra, perceba que o y foi maior que 6, o x foi menor que menos 1. Então, minha resposta nessa foi essa.
E nessa que eu fiz a pergunta invertida que coincidiu os valores, por sorte, mas se não coincidisse, não tem problema não. Eu fiz a pergunta partindo que o x era menor que menos 1 e cheguei que o y, nesse caso, tem que ser maior que 6. Então, reflete bem nessas questões, gente. Isso aqui, a princípio, pode parecer difícil, mas não é complicado. Começa a traçar os gráficos, começa a entender os problemas e você vai pegar a manha desse tipo de coisa, tá certo? E aí, para finalizar, vamos fazer aqui um item G. Tá certo? Então perceba que o apelo gráfico ao problema, ele foi bem importante. Se você ainda tem dúvida, você vai ver que na hora que a gente for resolver os probleminhas, essas coisas vão fazer sentido. Porque lá com uma situação prática, sei lá, uma empresa está perdendo dinheiro, uma caixa está esvaziando, uma caixa está enchendo, uma taxa linear, esse tipo de questionamento aqui fica mais fácil, mais visivelmente, tá certo? Fácil de você entender. Então lá, aguarda aí quando a gente incluir aí na playlist os probleminhas referentes, isso aí vai ser sanado essa dúvida. E o item G, a gente tem aqui o seguinte, o gráfico em 0,4. O que significa isso, gente? Quando eu falo gráfico em 0,4, eu estou falando que o gráfico no domínio 0,4. Ou seja, o meu domínio, que era R, eu vou olhar minha função somente, ele vai passar a ser, ó, passa a ser 0,4. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aqui o meu gráfico normal. Como é que a gente faz essa questão? A gente faz o gráfico todo, se for o caso. Só que a gente só pega o quê? De 0 até 4. O resto a gente apaga. A gente viu que o gráfico todo deu quanto, gente? Deu 4 aqui, né? Foi assim, ó. Foi 4, 2. De 0,4 é o que, gente? É o que vem a partir daqui, 0 em x, até 4 em x. Então, se você prolongar mais um pouquinho essa reta aqui, ó. Então perceba, como é que a gente faz essa questão? A gente traça o gráfico todo. Certo? Só que a gente apaga, ou pelo menos traceja tudo que estiver fora dessa parte aqui, ó, a superior a 4, ó. Então essa parte aqui, você pode apagar se quiser. Inferior a 4, ó. Então essa parte aqui do gráfico não faz, quer dizer, ela não faz mais parte. Então o gráfico desta função restrita a esse pedaço, como aqui são fechados, né, fica bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui, ela é só esse pedacinho de reta, ó. Sei lá, talvez isso aqui fosse um problema físico, né, onde eu estou considerando um tempo de 0 a 4 segundos, a posição de um móvel. Né? Aqui a gente percebe que o móvel, se você pensar fisicamente, né, a posição inicial dele é 4, tempo 0, né, se aqui fosse o tempo, certo? E aí, lá em 4 segundos, a posição dele é quanto? Aí eu preciso só achar esse valor aqui, que é o f de 4. Ó, quem é o f de 4? Menos 2 vezes 4 mais 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 4, menos 4, ó. Como era esperado, bateu. Ficou abaixo do eixo, né? Pronto. Então essa é a ideia. Só esse pedacinho do gráfico aqui que a gente quer. Ó. Então eu não precisei acrescentar nada ao que eu já tinha feito no item D. Ah, mas, ô professor, eu não fiz o item D. Lá no Enem, perguntou um fenômeno e me deu um gráfico, né? Restrito a um ponto. Como é que eu faço? Faz o gráfico todo, né? Traçando a reta, depois você apaga. Ou apaga ou desconsidera. Claro, no Enem você está fazendo de caneta. Como é que você apaga? Você só desconsidera. Na hora de olhar a alternativa, você vai falar, não, essa alternativa eu tenho que desconsiderar o que vem antes do 0 em x e o que vem depois do 4 em y. Tá certo? Então é isso aí. Espero ter entendido. Né? A explicação parece longa, mas quando você entender bem o que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo os exercícios, essas coisas ficam mais claras dentro dos problemas. Tá certo? Então é isso aí. Espero ter entendido, espero ter gostado. Muito obrigado. Até a próxima.